Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Ivanildo Lucena e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. Hoje teremos a aula da lição de número 7, que tem por título Tipos de cristão que amadurecem. E a temática da revista desse trimestre fala sobre maturidade cristã, decisão pessoal e mudança de mentalidade. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das novidades. Eu quero neste momento agradecer a Deus por essa oportunidade de estar estudando com os irmãos, ao meu grande amigo diácono Edivanei, que me confiou esta responsabilidade. Bom, daremos prosseguimento aqui à nossa aula e nós vamos estar trabalhando a respeito de 4 tipos de cristãos que amadurecem, que é o cristão consagrado, inconformado, transformado e renovado. Mas para isso, antes, eu acho importante nós fazermos uma análise sobre o título da lição. Tipos de cristão que amadurecem. Bom, nós vamos ver que há várias características que compõem um cristão maduro e todas elas são positivas e nós devemos procurar adquirir essas qualidades, essas características. Mas para darmos um prosseguimento aqui na aula e termos uma compreensão maior sobre o título, é necessário nós sabermos o significado deste vocábulo amadurecem. Ele é derivado do termo maduro. E maduro significa aquilo que atingiu o seu pleno desenvolvimento. Tem palavras correlatas aqui, como amadurecer, que significa atingir seu pleno desenvolvimento, maturidade, estágio pleno de desenvolvimento. E aí chegaremos à conclusão de que nós, como cristãos, precisamos desenvolver a nossa maturidade cristã. O que é isso? É o estágio de desenvolvimento da carreira cristã. Então, quando se fala de maturidade, amadurecer, nos traz a ideia de algo que está se desenvolvendo, está crescendo e atinge o seu estágio satisfatório. Por exemplo, nós vemos as frutas. As frutas, elas começam ali, né, uma pequena semente, e nós vemos que as frutas elas vão sofrendo um processo de desenvolvimento até atingir um estágio pleno em que elas podem ser digeridas. Nós vemos os seres vivos, tanto animais como seres humanos, que eles nascem bem pequenininhos e vão passando por vários estágios de desenvolvimento até atingirem a maturidade. Com o ser humano é assim, nós vemos uma criança de 1 ano de idade, ela tem uma estrutura física e intelectual. Quando ela tem 5 anos de idade, ela já atinge uma maior maturidade para compreender as coisas e seu corpo já está mais fortalecido. Tem o processo, tem a fase da adolescência, que é um rápido desenvolvimento emocional, intelectual e físico, né, gerando algumas crises nos adolescentes, porque são mudanças muito bruscas, né? O adolescente ele tem períodos que pensa como adulto, outros como criança. É um processo muito, às vezes doloroso, porém necessário, e até quando atinge a fase adulta. É por isso que não se criminaliza crianças, né? O adulto é plenamente responsável, tem o desenvolvimento das suas faculdades mentais para responder civilmente, criminalmente, contrair matrimônio, atinge o desenvolvimento. E a maturidade cristã também não foge a essa regra. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala ali na carta aos Gálatas de como se deve tratar um cristão, um novo convertido, com leite, né? Um alimento bem mais acessível, e depois ele pode ministrar uma comida mais sólida.
Então o apóstolo Paulo ele fala desse processo. Então quando nós aceitamos a Jesus, nós somos como um bebê, um novo convertido. E aí vamos passando por várias fases, várias etapas até atingir a maturidade, ou seja, o pleno desenvolvimento aqui na Terra, sabendo que a santificação e o aperfeiçoamento ele é um processo até nós chegarmos nos céus. Não alcançaremos a perfeição aqui na Terra, mas vamos atingir uma fase, um estágio pleno, satisfatório de desenvolvimento, ou seja, de maturidade. Embora, irmãos, venhamos destacar que tem crentes, infelizmente, tem cristãos que confundem maturidade com tempo de igreja. Tem crente que passa 30, 40 anos na igreja, mas tem um comportamento de menino, dá dor de cabeça para a liderança, para o pastor, para a igreja, porque não tem maturidade, não se desenvolveu, só tem o hábito de ir para a igreja. E esse é o nosso objetivo, é justamente ao contrário. Que nós venhamos a atingir um pleno e saudável desenvolvimento cristão, atingir a maturidade cristã. Então, para isso, o que o comentarista nos ajuda nessa lição é apresentar 4 características que nós devemos adquirir para que sejamos cristãos maduros, produtivos, saudáveis, seguros no reino de Deus. Então, aqui na introdução eu vou apresentar os 4. O cristão consagrado, o inconformado, o transformado e o renovado. O ponto importante que eu quero trazer aqui é que essas características elas não são excludentes. O que significa isso, professor Ivanildo? Significa que você adquirir uma não significa necessariamente que você não pode adquirir a outra. O ideal é que você tenha essas 4 características. O cristão que adquirir essas 4 características, com certeza será um cristão muito maduro, com pleno desenvolvimento da sua carreira cristã. E eu gostaria de ler agora aqui o texto bíblico básico da lição, que encontra-se na carta aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 5, e depois vamos finalizar com Colossenses, capítulo 1, verso 9. Vamos lá, Romanos 12, do 1 ao 5. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto áureo está aqui em Levítico, capítulo 20, verso 7, a parte A. Portanto, santificai-vos e sede santos. Dando prosseguimento aqui de uma maneira bem direta e prática, vamos ver o primeiro tipo de cristão, que é o cristão consagrado. Tem o primeiro parágrafo de apresentação desse tópico do cristão consagrado da revista que eu vou ler aqui, que diz assim, um comentarista, o processo de consagração pessoal tem conexão íntima com os ensinos da Bíblia sobre a santificação. Nesse sentido, consagrar-se significa, na prática, colocar a santidade em ação, dando-lhe a devida importância, principalmente aplicando-a ao viver diário. E tem 2 referências aqui, Romanos 12, do verso 1 ao 2, que nós já lemos aqui, e agora nós vamos meditar em 1 Pedro,
capítulo 1, os versos 15 e 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós vemos que o cristão consagrado é um cristão que procura se santificar, se separar dos pecados, da impureza do mundo. E aí nós vamos ver qual é um exemplo de um cristão consagrado nas Sagradas Escrituras, que procurou, a fim, de maneira muito dedicada, se santificar. Nós vemos Enoque, em Gênesis capítulo 5, verso 24, que diz que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Olha que coisa bonita. Já pensou, irmão, você atingir um processo de santificação tão elevado, do Senhor te arrebatar aqui dessa terra? É forte, né? Agora vamos para o segundo tipo de cristão que amadurece. É o cristão inconformado. E aí nós vamos aproveitar os primeiros versos do texto bíblico básico de Romanos 12. Vamos ler novamente os versos 1 e 2 para vermos a característica desse cristão inconformado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomais a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse cristão aqui, ele não quer tomar a forma do mundo, né? Ele não quer tomar a forma do mundo. Olha o que o comentarista fala no tópico 2. E não devemos tomar a forma do mundo mesmo. Ele diz assim, ó: o segundo tipo de cristão que amadurece é o inconformado, ou seja, aquele que mesmo vivendo no mundo, não toma a forma do mesmo, interiorizando os princípios e práticas que estão em rota de colisão com a vontade de Deus. Vocês já viram um recipiente, uma garrafa? Quando você coloca um líquido ali, o líquido ele acaba tomando a forma daquela garrafa. Não é assim que nós devemos ser. E qual é um exemplo de cristão inconformado, que estava num mundo pecaminoso, num ambiente extremamente hostil, estava numa nação pagã, a serviço de um rei idólatra, mas ele não se conformou? Nós vamos ver o profeta Daniel. Daniel, capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus vai dizer que Daniel assentou-se no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, Daniel era um jovem que estava na Babilônia, ali no palácio com o rei Nabucodonosor. Ali tinha mulheres, bebidas, manjares oferecidos a ídolos. Tudo de, entre aspas, de bom que o mundo poderia oferecer estava diante de Daniel. Mas a palavra de Deus vai dizer que Daniel ele não se conformou com o mundo, com aquele ambiente hostil. Ele fez a diferença. Ele assentou-se no seu coração em não se contaminar. Então, crente, onde você estiver, na universidade, no seu local de trabalho, no meio da sua parentela, na sua vizinhança, você tem que influenciar e não ser influenciado. E eu aprendi uma certa vez com um amigo, uma alegoria muito interessante que fala, que é bem sugestiva aqui para esse tipo de crente, cristão inconformado, que é a diferença do crente chuchu e do crente beterraba. Vocês já viram que o chuchu é um alimento que por si só ele não tem gosto, ele não tem uma personalidade própria. Se você fizer um cozido chuchu com linguiça, ele vai ficar com gosto de linguiça. Se você fizer chuchu com camarão, ele vai tomar gosto do camarão. Se você fizer chuchu com carne moída, ele vai tomar gosto de carne moída. Então esse é o crente que é conformado com o mundo. Aonde ele está, ele toma a forma do mundo. Agora o crente inconformado, como o Daniel, como o profeta Daniel, é o contrário. Ele não toma a forma do mundo, mas ele influencia o mundo. É o crente beterraba. A beterraba já é diferente. Você já viu que em toda comida que você coloca a beterraba junto, ela deixa aquela marca vermelha dela e o gosto dela? É assim que nós temos que ser. Nós não podemos ser crente chuchu. Como cristãos inconformados, nós temos que ser o crente beterraba.
Bom, agora nós vamos para o terceiro tipo de cristão que amadurece, que é o cristão transformado. Olha o que o comentarista diz aqui. A experiência do novo nascimento em Cristo é o maior fator de transformação da vida de uma pessoa. Tudo começa com o arrependimento dos pecados e a fé nas provisões de Deus para a salvação. O cristão transformado é aquele que tinha práticas mundanas, mas ele foi completamente modificado. Transformação significa mudança. E para um crente, para uma pessoa ser transformada, ela não pode continuar tendo as mesmas práticas e atitudes do mundo. Ela tem que se arrepender. E arrependimento é mudança de direção, tá? Por isso que nós vamos fazer a meditação aqui na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tem gente que quer vir para a igreja, cristão. Qual é o cristão que não amadurece, que fica nanico espiritualmente? É o crente que aceita Jesus, se membra na igreja, mas ele não muda as práticas dele. Continua roubando, comprando sem pagar, arrumando confusão. Não adianta, você pode ficar na igreja 20, 30 anos, mas se não houver mudança, se não houver transformação, você não amadurece. Você precisa ser um cristão transformado. Sabe qual é um exemplo de cristão transformado nas Sagradas Escrituras? Nós vemos Zaqueu, publicano. Era um homem odiado pela sociedade, era um homem corrupto, mas quando ele tem encontro com Jesus, convida Jesus para ir à sua casa, ele fala: mestre, se eu defraudava alguém, agora eu vou restituir, vou reparar o dano. Eu não quero mais ter essas práticas. Aí o que Jesus fala? Hoje houve salvação nesta casa, porque houve transformação, arrependimento de pecados e mudança de direção por parte de Zaqueu. E finalizando aqui, tem o cristão renovado, que o comentarista apresenta essa classe de cristão dessa seguinte forma. Por que o cristão precisa renovado? O primeiro motivo é para agradar ao Senhor, que só deseja o bem-estar de seus filhos. O segundo motivo tem a ver com possibilitar ao cristão maiores experiências com o Senhor, tá? Aí ele cita o texto aqui, Jeremias 33:3, e diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não conheces. Então, nós vemos que quando o cristão é renovado, as suas forças são ampliadas, fortalecidas, tá? Ele atinge um estágio maior de desenvolvimento. E aí Deus vai conseguir revelar coisas maiores do seu reino para ele, como um exemplo ali da palavra proferida pelo profeta Jeremias. Qual é o exemplo de um cristão renovado? Nós vamos ver ali em Atos 2, né? Quando eles foram revestidos de poder pelo Espírito Santo, eles foram renovados, ou seja, fortalecidos, a sua capacidade foi ampliada, eles atingiram um estágio maior de maturidade e puderam ter mais poder para realizar coisas extraordinárias no reino de Deus. E Elias, quando estava no ribeiro de Querite, alimentado por corvos, ele estava sendo fortalecido, tá? Reanimado, porque ainda havia coisas para realizar no seu ministério profético. E a conclusão, eu quero aproveitar aqui o conteúdo do comentarista, que ele deixa a seguinte palavra para nós: Deus preparou um caminho especial inteiramente novo para cada um percorrer em sua trajetória de vida. Assim como uma criança vem ao mundo para crescer, os que nascem em Cristo devem crescer, evoluir, avançar, até que alcancem o padrão de maturidade que agrada ao Senhor. Assim, as características do cristão consagrado, inconformado, transformado e renovado tornam-se realidade na vida da igreja para a glória de Deus. Olha que coisa linda aqui que o comentarista está falando de um pleno desenvolvimento, de um pleno desenvolvimento na vida do
cristão. E ele faz uma comparação como uma criança. E assim é que deve ser a nossa carreira cristã. Nós devemos ter um pleno desenvolvimento saudável em Cristo e sermos cheios da sua palavra e do Espírito Santo. Eu quero profetizar na sua vida, meu irmão, que você seja um crente maduro e para isso que você venha a ser um crente consagrado, inconformado, transformado e renovado. Eu agradeço mais uma vez ao Senhor por essa oportunidade, a todos os ouvintes, que o Senhor venha edificar e fortalecer a fé de cada um de vocês. Sigam o Crente Docente no Instagram, tá? @Crente Docente no Instagram e no Facebook pelo endereço facebook.com/Crente Docente e ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus vos abençoe. Amém.